Nós somos o filho mais velho. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 31, diz assim: O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa história, Jesus contando uma parábola do filho pródigo. Para aqueles que não conhecem, é a história de um homem que tinha os seus bens, suas terras, e tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Um dia o mais novo chegou para o seu pai e pediu a sua parte, os seus bens, e foi embora. Saiu aí para o mundo afora, e em um determinado momento da vida desse filho mais novo, o dinheiro acabou, ele gastou tudo que tinha irresponsavelmente. Ele se deparou no momento da vida dele que ele estava vivendo de favor numa casa e chegou até a comer comida de lavagem de porcos, ou seja, começou a comer restos de comida de animais. Esse versículo, já no final, depois que o filho se arrependeu e percebeu que aquilo não era uma vida digna para ele, que ele tinha cometido um erro muito grande, ele voltou para a casa de seu pai, pediu perdão, e o pai, misericordioso e com compaixão no seu coração, aceitou ele de volta, perdoou seus pecados e fez uma festa tremenda. E o filho mais velho, quando soube de tudo isso, ficou irritado, porque não aceitava isso. Como que o filho mais novo pegou a parte dele, saiu, foi embora, e aí depois gastou todo o dinheiro e agora volta e o pai dá uma festa? E aí nesse versículo o pai explica para ele que apesar de ter acontecido isso, ele tinha tudo com o pai dele. Mas o que você quer dizer com tudo isso? Aqui nesse capítulo, o que Deus está querendo ensinar para mim e para você é que não adianta a gente estar na igreja, a gente servir, falar que serve a Deus, adorar ao Senhor, e a gente estar por estar, somente ir por ir. E a gente esquece de toda a grandeza e de tudo aquilo que Deus proporciona para mim e para você. E ao invés da gente adorar a Deus, da gente buscar o Senhor, da gente estar todos os dias se entregando na presença dele, a gente fica olhando para o nosso irmão do lado. A gente fica olhando para aquela pessoa que saiu da igreja, gastou todo o dinheiro e depois voltou. A gente não é perfeito, a gente erra, nós somos pecadores, o nosso DNA é um DNA do homem caído, nós somos falhos, a gente vai errar. Mas o que a gente precisa entender é que nós temos um Deus sobrenatural, um Deus justo, fiel e de compaixão. E sincero, porém, não cabe a nós ficar julgando, não cabe a nós ficar comparando aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Não cabe a nós sermos juízes de alguma coisa ou de alguém. E a partir do momento que a gente toma essa posição, que a gente acaba querendo julgar ou querendo dar algum decreto para alguma pessoa ou para alguma situação, a gente se distancia e a gente sai do ambiente, a gente sai da presença de Deus. E foi o que aconteceu com o filho mais velho. Ele estava tão preocupado com o irmão dele mais novo que saiu, que gastou todo o dinheiro e que mesmo assim o pai dele perdoou e trouxe ele e ainda deu uma festa para ele. Ele estava tão preocupado com isso que ele esqueceu das regalias e da mordomia e tudo aquilo que ele tinha direito dentro da posse, dentro das terras e dos bens do pai dele. Ou seja, o que a gente, trazendo para os nossos dias, o que a gente precisa entender? Deus nos criou, enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Jesus Cristo morreu na cruz e venceu a morte que era para nós estarmos no lugar dele.
O que a gente precisa entender e o que a gente precisa colocar em prática é que, fora isso, fora adorar a Deus, fora viver essa liberdade, essa libertação de todos os maus e toda a escravidão que cabia a nós e Jesus pagou o preço, fora isso, é Deus que toma conta. Fora isso, o que passa disso é Deus que vai julgar, é Deus que vai fazer as coisas. A única coisa que a gente precisa fazer é estar de braços abertos, de mão estendida para o nosso irmão do nosso lado. É claro, a gente precisa ajudar, a gente precisa ser misericordioso, mas com sabedoria. A gente precisa entender o que se passa e ajudar, sim, as pessoas se estiver ao nosso alcance. A gente não precisa também fazer tudo de qualquer jeito. A gente precisa ser sábio nas escolhas e nas coisas que a gente vai fazer. Porque Deus não faz as coisas, nunca fez e nunca fará as coisas de qualquer jeito. Ele é perfeito. E a gente precisa ter a sabedoria, pedir para Deus nos dar sabedoria para poder ajudar no que for preciso. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente precisa parar de ficar olhando ao nosso redor, parar de ficar olhando para o que está acontecendo e ter a sabedoria e a maturidade de entender que as pessoas vão falhar, que nós vamos falhar, mas que isso não cabe a nós. O que cabe a nós é seguir a palavra, estar de acordo e alinhado com o propósito de Deus e adorar somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, pare de ficar olhando para a pessoa que foi embora e agora está de volta. Muito pelo contrário, se alegre-se, como esse pai diz para o seu filho, se alegre-se. Hoje é um dia feliz. Se tem uma pessoa que estava fazendo coisa errada, se tem uma pessoa que estava vivendo uma vida sem responsabilidade e agora ele entendeu, se arrependeu e voltou para a casa do Senhor, se alegre com ele. Não fique colocando mais coisas na cabeça das pessoas, não fique colocando mais fardo pesado nas costas das pessoas. Muito pelo contrário. Procure entender e saber o que se passa na vida dessa pessoa. Porque se Jesus estivesse no nosso lugar, ele faria a mesma coisa. Então a gente está aqui para cumprir o propósito de Deus. A gente está aqui para refletir a imagem de Jesus. Não adianta a gente ir para a igreja, falar que serve a Deus, falar que crê em Jesus e não viver da maneira como ele viveria no nosso lugar. Que você pense e reflita em tudo isso. E Deus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço. Até a próxima.